O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala então chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho. Quando nós celebramos a festa de hoje, que é a festa da Senhora da Conceição Aparecida, o nosso coração se enche de esperança, se enche de amor, de devoção, pois celebrar a solenidade da Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, é a mesma coisa de celebrar o aniversário de nossa mãe. Quando nós celebramos o aniversário da nossa mãe, nós somos envolvidos por uma grande comoção, pois nós compreendemos que também nós somos partes essenciais, tanto no nível psicológico, educacional, como também no físico de nossa mãe. Aliás, uma criança até 6 anos de idade, a criança não se entende como pessoa. A criança se entende como parte da mãe. Mas celebrar a Mãe Aparecida não é celebrar a sua divindade, porque Maria nunca será deusa. Mas celebrar a Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, é fazer memória de um Deus que nos ama com amor maternal. É celebrar aquela que foi agraciada, isenta do pecado, aquela que foi obediente e aquela que nos trouxe o Senhor Jesus Cristo. Deus que se sujeita ao sim de uma mulher, Deus que se sujeita ao sim de uma das criaturas. Se por meio de Eva veio-nos o pecado, por meio de Maria foi-nos dada a salvação. Então Maria é o exemplo de uma mulher totalmente redimida pelo próprio Filho. Ninguém como Maria viveu os ensinamentos de Jesus. Portanto, Maria é modelo de intercessão daquela que reza por nós junto com Jesus. E a intercessão de Maria é tão clara, tão nítida, que nós observamos neste Evangelho de hoje. Entendamos bem este Evangelho para que possamos chegar às nossas próprias convicções do poder da intercessão de Maria Santíssima. O Evangelho de João
ele é marcado por sinais. O primeiro sinal é a festa de casamento. O último sinal, o sétimo sinal, será o momento da cruz. O primeiro sinal com o último sinal tem uma ligação profunda, porque tanto o primeiro sinal, a festa de casamento, como o momento da cruz, mostra um Deus que faz um pacto de amor, que faz uma aliança para com a humanidade. Neste primeiro sinal, na festa de casamento, nós entendemos o poder da intercessão de Maria. O casamento para o Antigo Testamento era símbolo da fidelidade do povo para com Deus. Deus, o esposo fiel, o povo, a esposa. Todas as vezes que havia um casamento, se lembrava dessa aliança com Deus. Por isso que o casamento era uma festa importante, pois todas as pessoas que participavam da cerimônia não estavam participando somente por amor aos noivos, mas participava para renovar o pacto pessoal com Deus da aliança. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Olha que interessante. A festa de casamento demorava 7 dias para falar que o casamento era a totalidade de uma vida. Que no casamento estava presente a divindade. Mas para que o casamento acontecesse de uma forma bela, era necessário certos preparativos. E um desses preparativos era o vinho, porque o vinho é símbolo da divindade. O vinho nos mostra que a nossa vida não é somente trabalhar. O vinho nos mostra que a nossa vida não é somente chorar. O vinho nos mostra que a nossa vida não é somente o pessimismo. Mas a nossa vida também é marcada por alegrias, por festa, por contentamento. Aliás, é a festa que apaga as tristezas das labutas diárias. Com a presença deste elemento simbólico que é o vinho, significava dizer que aquele casamento seria abençoado e que haveria prosperidade. E essa prosperidade seria a manifestação da divindade que acolheu aquele casamento. Maria observa os bastidores e começa a observar que aquele casamento falta algo, falta vida. E aí então ela vai dizer o seguinte a Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus vai responder a Maria: mulher, minha hora ainda não chegou. Jesus estava fazendo alusão ao momento da cruz. Ele estava se referindo à cruz, pois é na cruz que acontecerá o verdadeiro casamento de Deus para com a humanidade. E a fecundidade deste casamento é o sangue redentor do Cristo. Pois bem, dito isso, queridos irmãos, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E ela clama, dizendo o seguinte: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Aqui está a função teológica de Maria. Maria não vai resolver o problema de ninguém, mas ela vai apontar para aquele que pode resolver o seu problema, Jesus o Cristo. Maria, então, incentiva os discípulos, os serventes, ao serviço, a atenção à palavra. Os serventes vão pegar 6 talhas, enquanto 7 é o número da totalidade, o número 6 é da imperfeição. 6 talhas de água. O judeu não entrava dentro de uma festa, ou da casa, ou então, digamos assim, de um recinto, sem lavar as mãos, lavar o rosto. Porque o mundo era pecaminoso. Então aquela água que estava lá era uma água impura. O número 6, a imperfeição. Pedra significa dizer que o Antigo Testamento não produz mais frutos. Agora o Antigo Testamento se abre à plenitude, que é Jesus Cristo, que será a 7ª talha de água. O que nos ensina? Que Maria é aquela que antecipa a hora de Deus em nossa vida.
Assim aconteceu em 1717, quando o conde de Assumar, governador de Minas e São Paulo, queria se alimentar de uma festa em Guará, quando o administrador disse aos pescadores: preciso de peixe da melhor qualidade. Naquela época, no Vale do Paraíba, a única iniciativa que tinha era a pesca. O rio Paraíba estava como se fosse morto. Não tinha mais peixes. O povo estava passando numa grande fome naquela região. Mas mesmo assim, o administrador exige que alguns pescadores possam trazer o peixe da melhor qualidade para o conde. Domingos Garcia, João Pedroso e Felipe foram pescar. Passaram a noite inteira pescando. Assim como Pedro, no Novo Testamento, nos primeiros capítulos de Lucas, passou a noite inteira pescando. Assim como Pedro não pescou nada a noite inteira, aqueles pescadores também não apanharam nada. Situação de miséria, situação de relação entre senhor e escravo. É interessante que, após muita oração, aqueles pescadores apanham uma estátua da imagem da Conceição. O que nos leva a compreender o seguinte: como que aquela imagem não derreteu, não foi dissolvida na água? E como que aquela imagem estava envolvida pelo limo do rio Paraíba? Pegaram a imagem, depois lançaram a rede, pegaram a cabeça dessa estátua, e a cabeça serviu no corpo da imagem, e a cor era negra. Um Brasil envolvido por preconceitos. Depois daquele momento eles lançaram a rede, pescaram tamanha quantidade de peixes que a barca se rompia. Portanto, naquela época, Maria percebeu que o povo brasileiro estava sem o vinho do preconceito, por causa do preconceito. Não tinha vinho por causa da falta de alimentação. Hoje também, Maria intercede por você. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida, somente o Espírito Santo é capaz de dizer isso. Mas se hoje estiver faltando o vinho da felicidade na sua vida, se você crer na palavra do Senhor, a sua vida será transformada. Se falta o vinho da saúde, o vinho da esperança, se você está se sentindo sozinho, solitário, desequilibrado, abandonado, se você está com dificuldades no trabalho, no casamento, na vida familiar, nos relacionamentos, você pode ter certeza que se você fizer aquilo que Maria lhe pede, você será transformado pela força do Altíssimo. Pois Maria vai pedir uma única coisa: que você siga aquilo que Jesus quer para você. E o que Jesus quer para você é vida em totalidade. O que Jesus quer para você é alegria, é felicidade, é esperança, é satisfação, é bálsamo. Mas você tem que ouvir a palavra atenta do Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele tem o poder de trazer a vida, a esperança para você. Aí nós entendemos a função de Maria. Maria é apenas uma placa que nos mostra a direção a seguir. E a direção a seguir é Jesus, caminho, verdade e vida. Portanto, este Evangelho nos propõe a esperança. Mas essa esperança vindoura só será possível a partir do momento no qual nós formos capazes de ter a nossa vida transformada, graças ao Cristo. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje nós apresentamos o nosso coração a Maria. E Maria vai dizer a Jesus: meu filho, este povo está sem vinho.
se nós prestarmos atenção àquilo que Maria nos diz, podemos ter certeza que o milagre irá acontecer em nossa vida. Que a água da nossa vida, a água impura da nossa vida, será transformada em vinho da melhor qualidade. Basta crer. Se você crer e seguir a palavra do Senhor, a sua vida será transformada. Que Maria, Mãe Aparecida, interceda por nós. Que Maria, Mãe Aparecida, nos traga o alento e o carinho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar assentados, que agora nós vamos abençoar.